E é sempre uma bênção poder pregar, né? Não nas atuais conjunturas, né? Mas é sempre bom ser ministrado pela vida dele. Mas ele ainda não está conseguindo ficar muito tempo com o pé posicionado no chão, né? Então os irmãos sabem, né? Deu uma infecção. E não era uma infecção, daí deu... Como é que é? Uma bactéria, né? Mas foram tantas o ditos e não ditos dos médicos. E nós cremos, a única coisa que nós cremos é que o médico dos médicos é o que vai curar. Amém, irmãos? Então, certamente, né, ele falou no primeiro culto aqui que estava 70%. Né, e eu creio que até o final desse culto aqui ele vai estar 100% em nome de Jesus. Nós cremos na cura do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque nós somos filhos. Se somos filhos, nós somos amados. E tudo que nós pedimos, o Senhor então nos dá. Amém? E eu quero falar justamente sobre isso com você nessa manhã. Sobre filhos, não servos. Então antes que alguns irmãos venham perguntar: pastor, mas a verdade não é que nós somos servos também? A resposta é sim, nós somos servos também. Se você pegar os apóstolos, normalmente os apóstolos eles se apresentavam como sendo servos de Cristo. Então não há nada de errado em sermos servos. O problema, né, e o errado é quando você quer ser servo antes de ser filho. Esse é o problema. Diga assim: eu sou filho. Então ser filho é primeiro. Então qual foi a primeira coisa que você se tornou quando você... ou melhor dizendo, qual foi a primeira coisa que aconteceu na sua vida? Você nasceu, não foi? Então você se tornou filho. Então a primeira coisa que aconteceu nas nossas vidas é que nos tornamos filho. Sabe, isso não foi depois de um curso, isso não foi depois que você passou no vestibular, né? Não foi quando você aprendeu a falar, por exemplo. Não, esse evento aconteceu no momento em que você nasceu. E no momento em que você nasceu, você se tornou filho. Então a primeira coisa que nós somos, e nós precisamos ter clareza disso nesse mundo, é que nós somos filho. E essa é a primeira e a coisa mais importante do universo, que eu e você somos filhos. Fala para o irmão que está do seu lado aí, aponta esse dedo ungido para ele, fala assim: você é filho. Diga: antes de tudo, você é filho. Sabe, João fala isso para nós, em 1 João 3, verso 1, parte A do versículo, diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a sua história, essa é a verdade sobre a sua vida. Então essa é a coisa mais importante que eu e você precisamos saber, a nossa filiação, quem nós somos em Cristo Jesus. Filhos, eles têm acesso à herança. Filhos têm a natureza do seu pai. Filho tem a mesma vida, filho tem o mesmo nome, filhos também desfrutam da autoridade, né, e influência, tudo simplesmente porque ele é filho. Essa é a verdade sobre a nossa vida. Sabe, às vezes você pergunta: por quê? Por que, pastor, isso? Simplesmente porque você nasceu da pessoa certa, você nasceu do Senhor, amém, irmãos? Então, quando você entende que você é filho, tudo na sua vida é afetado. Sabe, o problema é que às vezes nós entendemos isso e não desfrutamos. Por quê? Porque estamos acostumados com certas afirmações que o mundo aí fora dá. Como assim, pastor? Todo mundo diz o seguinte, né, aí fora: eu também sou filho de Deus. Não é verdade? Não é isso que o pessoal fala aí fora? Não, eu também sou filho de Deus. Né? Outros, né, nós vemos aí os artistas na televisão dizendo que são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas a verdade, e o que a Escritura, a palavra do Senhor nos diz, lá em João 1,12, é o seguinte. João 1,12, coloca para nós lá, projeta lá. Diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Então a única forma de nos tornarmos filhos do Senhor é o quê? É quando nós recebemos e quando nós cremos. Então fora disso não tem como nos tornarmos filhos. Então essa história que você ouve aí fora, no mundo aí fora, todo mundo é filho de Deus. Não, você é filho quando você reconhece o seu pai. Quem é o seu pai? Então essa ilustração que todos aí falam aí fora, torna-se uma afirmação sem valor. Não é verdade?
E isso, irmãos, não é uma ilustração, isso é uma realidade sobre a sua vida. Você é filho, você é amado, você nasceu de novo. Sabe, antes eu e você não éramos filho de Deus, nós éramos filhos de outro. Mas acontece que o seu velho eu morreu, e o novo homem renasceu, e agora você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. O seu pai é dono de todas as coisas. Agora então você tem uma nova natureza. Não é mais aquela natureza no mundo, não é mais aquela natureza caída. E agora a sua história mudou, a sua eternidade mudou. Tudo mudou sobre a sua vida. A sua vida foi completamente afetada pelo Senhor Jesus. E nada pode mudar isso. Há agora um novo relacionamento com Deus. Sabe, antes que qualquer pessoa, venha falar, algo contrário a você, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Então você tem que saber que você é filho. Você tem que se posicionar como filho. Você precisa orar como filho. Filhos oram com ousadia. Filhos pedem com ousadia. Filhos que sabem, que são filhos e sabem que são amados, eles são ousados em pedir. E aí eles não pedem pequenas coisas, eles pedem muito. Sabe, não tem dificuldade em pedir. Sabe que o pai é rico. Você tem um pai rico. Bruna, você tem um pai rico. Sabe, você tem um pai rico, Samuel. Você tem um pai rico, Hermes. Você tem um pai rico, Jefferson. Todos nós temos um pai muito rico. E esse pai espera que eu e você vamos a ele pedir coisas grandes. Não há nada tão caro que o seu pai não possa dar a você. O que era mais caro já foi dado na cruz do Calvário. Todas as coisas estão disponíveis para aqueles que sabem que são filhos e sabem que são amados. Oh, Jesus! Sabe, você precisa entender essa verdade. Se você é filho, você anda diferente. O seu jeito de andar mudou. Você sabe quem você é. Qual é a sua identidade. Sabe, essa identidade ela está intimamente ligada com a sua paternidade. Sabe, quem é o seu pai fala de quem você é. Por isso que é tão sério, irmãos, essa questão do divórcio nos dias de hoje. O divórcio ele coloca os filhos longe do pai. E filho longe do pai perde a segurança da sua identidade. Aí torna-se crianças inseguras, crianças tímidas. Sabe, crianças que não conseguem entender quem são. Mas você era órfão. Mas um dia o Senhor te encontrou. E depois disso a sua história nunca mais foi a mesma. Você agora é filho do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo. Filhos que têm a liberdade com o pai, ele não fica se lambuzando no pecado. A graça para ele não é permissão para pecar. Pelo contrário, a graça é o que leva nós a cada dia a nos afastar daquilo que nos afasta do Pai. Essa é a verdade. Sabe, nós vivemos em dias, irmãos, que se tem uma coisa que pega é a tal da inveja, não é verdade? Estamos rodeados muitas vezes de pessoas com inveja. E uma vez ouvi uma pessoa perguntando: pastor, como é que eu venço a inveja? A resposta foi clara: ignore a inveja. Mas não apenas ignore a inveja, simplesmente aprenda a pedir para o seu pai o que você quer. Talvez o seu vizinho tenha alguma coisa e você quer ela. Pede para o seu pai. O seu pai te dá. Não precisa você ficar com inveja dos outros. Você tem um pai que é rico e pode te dar todas as coisas. Outras pessoas ficam preocupadas: pastor, minha casa parece que as coisas não avançam, meu casamento parece que não rompe. Pede para o Senhor. Minha vida financeira não rompe. Pede para o Senhor. O relacionamento com alguns irmãos não vai bem. Pede para o Senhor. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Você tem que estar convicto dessa verdade. Não tem nada que o seu Pai não possa lhe dar. Nada. Então,
Quem quer um casamento melhor, ele vai pedir para o pai. Quem quer um relacionamento com os pais naturais melhor, vai pedir para o pai, e o pai vai dar. Irmão, você não tem noção o que Deus pode fazer com relacionamentos destruídos, com casamentos destruídos. Deus pode fazer coisas grandiosas. E saiba, quando Deus faz, Ele não faz nada ruim, amém, irmãos? Coisas grandes vão acontecer. E baseado nisso que eu estou falando com você, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo lá em Lucas 15. É um texto que nós já até compartilhamos, né, esse ano, mas tem algo novo da parte do Senhor para te mostrar, amém? Lucas 15, verso 11 ao 31. Diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiam os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, né, os quais eles comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, a regozijar-se. Ora, o filho mais velho viu. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então essa história, né, do filho pródigo aqui tem muita coisa para nos ensinar. E falando hoje, quando esse filho pródigo, então ele vem, o seu pai dá 3 coisas para ele, que também representam aquilo que o pai nos dá nos dias de hoje também, nos dá para aqueles que são filhos e filhas. Está aqui os filhos e filhas do Senhor. Há esse presente que é dado para cada um de nós. Então, quando o filho pródigo, ele decidiu voltar para casa, ele queria ser tratado como o quê? Como um servo. Afinal, né, ele havia se comportado mal, né, aos olhos de todos, principalmente do irmão mais velho. Mas ainda assim, o pai o tratou como filho. Isso quer dizer que não importa a forma que você viveu até aqui, o seu pai está cuidando de você. O teu pai se importa com você. O teu pai tem pensamentos bons a seu respeito. O teu pai tem presentes bons para dar a você. Então creia na bondade desse pai. Creia que esse pai só tem o melhor para você. É evidente que todos nós, né, servimos ao Senhor também. Não podemos negar isso. Nós servimos ao Senhor, então nós podemos dizer, como os apóstolos disseram, que nós somos servos do Senhor também. Filipenses 2, verso 7 diz que o Senhor assumiu a forma de servo e serviu até a morte. Mas antes disso, antes de se tornar servo, Mateus 3, verso 17 diz algo poderoso, coloca para nós lá. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu servo? Não, dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Então, antes de ser servo, nós somos filhos. Nós somos filhos. Então Jesus assumiu a forma de servo, mas antes disso ele ouviu: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, há muita glória quando os filhos então eles decidem a servir. Sabe, mas é muito triste quando o filho quer ser tratado como servo. Foi isso que esse jovem aqui falou. Sabe, ele queria ser tratado como filho. Ele não sabia quem era o pai dele. Conviveu, quem sabe, tantos anos com aquele pai, mas nunca teve revelação de quem era o pai. Infelizmente, os dias de hoje, pessoas andam com o Senhor, mas ainda não têm convicção o pai que tem. E fica preocupado se o Senhor vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mover na sua vida. Sabe, então, né, o filho tem que saber quem ele é. E aquele filho achou que o pai ia tratar como servo. Sabe, nós não somos filhos porque servimos, irmãos, mas servimos porque somos filhos. Temos prazer em servir. Estamos servindo ao Senhor porque amamos a Ele, porque Ele nos aceitou primeiro. Essa é a verdade. Fomos salvos pelo Senhor para que hoje pudéssemos servir a Ele com toda a alegria que vai no nosso coração. Oh, irmãos, aonde nós estaríamos hoje? O que nós estaríamos fazendo hoje se não estivéssemos aqui? Talvez muito não estaríamos nem nessa terra mais. Já tinham passado para a terra dos pés juntos, como diz a história. Mas a graça dele te alcançou e fez de você filho. E deu acesso você à herança que é dele. Então tudo que é do seu pai agora é seu. Sabe, então esses 3 presentes que o pai deu ao filho pródigo, no seu regresso para casa, nos falam também daquilo que Deus nos dá, né, agora, que nós também nos tornamos filhos. Pastor, como é que eu faço para me tornar filho? Aceita o Senhor Jesus. Talvez você está me ouvindo aqui e ainda não teve, né, a oportunidade. No final você vai ter essa oportunidade. Você pode aceitar o Senhor. Você pode tornar-se filho dele em nome de Jesus. Lucas 15, verso 17 a 19, vou ler novamente para você. Diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, na visão desse garoto aqui, ele não era bom o suficiente para ser filho. Por isso que ele queria ser tratado como servo. Sabe, muitos pensam que não são dignos de serem chamados filhos, mas a verdade é que você é filho, e isso não pode ser alterado por causa do seu comportamento, porque a sua filiação também não veio por causa do seu comportamento, porque se fosse por causa do seu e do meu comportamento, o destino eterno era o inferno. Mas por causa da obra da cruz, por causa da obra consumada, hoje eu e você estamos aqui. E estamos aqui falando de algo que é tão poderoso, que é que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Sabe, então não tem a ver com a sua performance, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez na cruz do Calvário. Sabe, a palavra de Deus diz, né, que vinha Ele de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. Sabe, o pai nem esperou ele terminar de falar aquele repertório que ele vinha tentando formar ali. Falou: não, vou falar isso, vou falar aquilo. Quando o pai olha para ele, o pai sai correndo, dá um abraço nele, fala: ó, faz o seguinte, traz tudo que é de fato dele, traz lá na roupa, traz lá um anel, traz lá, né, tudo que ele precisa, a sandália. Trazei depressa a melhor roupa para vestir, põe um anel no dedo, coloca as sandálias nos pés. E faz o seguinte, aproveita e traz aquele boizinho que está gordo, e nós vamos fazer uma grande festa. É isso que o pai falou para ele. Então tenha claro na sua mente que cada presente do pai somente é dado para aqueles que são filhos. Você é filho? Há presente para você. Sabe, os servos, né, não recebem as vestes novas, anel, sandália, não. É claro que enquanto os filhos são pequenos, não diferem muito dos escravos, é verdade. Mas o seu tempo, ele vai se apropriar de toda a herança. E é por isso que hoje você está se apropriando das heranças do Senhor.
você tem crescido, você tem avançado. A lei servia para dar direção. Mas agora você cresceu enquanto você era pequeno. Então lá em casa tem a lei da cozinha, por exemplo. Não pode puxar a panela que está com óleo quente. Não pode. Então essa é a lei lá. Né? E funciona para a Manuela. Mas já não posso dizer que funciona mais para o Israel, porque agora cresceu. Mas claro que existem algumas leis lá também para ele. Não vai mudar. Né? Enquanto está lá dentro da minha casa vai ter algumas leis. Mas eu quero dizer para você que diante do Senhor agora, a lei já apontou o seu pecado, agora simplesmente você reconhece a graça do Senhor sobre a sua vida. O quanto Ele ama você e por amar você, você é beneficiado por Ele. Ô irmão, você não tinha nenhum destino, agora você tem um destino. Talvez você não tinha nem onde morar, agora o Senhor já te deu uma casa, ou vai te dar uma casa. Quantas vezes talvez você andou por esse caioazão de a pé, mas o Senhor agora te deu o carro, Ele não poupou o próprio filho, o que Ele vai poupar para você? Ele vai te dar tudo. João 8,35 diz, o escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Gálatas 4,7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro. Herdeiro por Deus. Então essa é a realidade sobre a sua vida. Há um Deus que te fez filho. Você precisava morrer, mas Ele mandou o filho dele naquela cruz, e o filho morreu, para que hoje você pudesse fazer parte dessa família. Essa é a verdade da nova aliança. A prova que nós somos filhos é que Ele nos deu de presente, primeiro, vestes de justiça. Primeira coisa, né, que o Pai dá são as vestes de justiça. Olha só Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Esse manto de justiça, irmãos, representa a nossa nova posição diante de Deus. Sabe, nós recebemos o dom da justiça. A justiça que nós recebemos não é resultado das nossas obras ou do nosso bom comportamento, mas é algo que nós recebemos pela fé. Fé no Senhor. É a justiça do próprio Senhor Jesus que foi colocada em nós. Nós somos justiça de Deus por Cristo Jesus, por meio dele. Então você é justo. Fazer essa pergunta para você agora: você é justo porque tem tentado conquistar essa posição ou porque você recebeu a graça? Você já sabe. Eu creio que hoje todos nós poderíamos responder que recebemos de graça. Mas infelizmente tem alguns ainda que vivem como se ainda tivesse que conquistar. Não, porque eu sou um bom líder, porque eu dizimo, porque eu isso, porque aquilo. Olha, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Nós estamos cansados de falar isso, nós temos que ter revelação disso. O seu entendimento sobre isso vai afetar diretamente a forma como você se relaciona com Deus e também como você se relaciona com você. O filho pródigo não havia feito nada para ganhar esses 3 presentes. Pelo contrário, se fosse para o pai dar alguma coisa, era um pontapé, e nem vou falar onde. Mandar embora, né? O que ele fez? E o que ele diz para o pai? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, já não sou digno. Significa que em algum momento, ele pensava que era digno também. Não é verdade? Muitos ainda vivem assim, irmãos. Pensam que precisam ser dignos para ser tratados como filhos. O que mais o Senhor precisaria fazer para provar o quanto Ele te ama? Se Ele já foi ao extremo, se Ele já foi para a cruz do Calvário, se Ele já entregou o que Ele tinha de mais precioso por você, o que mais precisa saber para você ter revelação o quanto você é amado? Muitos baseiam o seu relacionamento com Deus em suas obras de merecimento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Qual que é? Você nunca será digno. Então descansa agora. Já você ouviu isso aí? Fique em paz, descansa na graça do Senhor.
Romanos 4, versos 6 e 8 diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Verso 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aí vamos lá para o verso 23. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi levada em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então a palavra de Deus aqui, irmãos, ela mostra claramente que o dom da justiça nos é dado independente de nossas obras, independente do que você faz. Então tem muita gente correndo atrás aí, tentando merecer aquilo que já foi dado de graça. Aliás, de graça, quando falamos de graça, às vezes parece algo sem valor. Mas de graça no sentido de você não precisar pagar por ela. A salvação veio inteiramente de graça sobre a sua vida. Você precisou apenas de crer. Você precisou apenas de aceitar esse Deus Todo-Poderoso. Esse Pai que com um amor grandioso te aceitou. Sabe, então não tem nada a ver com a nossa obra, não tem nada a ver com o que nós fazemos. Se você lidera, você simplesmente está expressando a sua gratidão pelo que Ele fez. Você não está fazendo isso para agradar ao Senhor. Você faz pelo seu coração grato a Ele, essa é a verdade. Você nem podia estar aqui, mas pela graça do Senhor, hoje estamos juntos aqui. Então a justiça, ela nos é dada, não podemos conquistar, não tem jeito. Não adianta você achar que vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai conquistar, não tem jeito. Então tem muita gente que acha que as boas ações, que isso, que aquilo vai levar. Não, aceita o Filho e aceita a obra da cruz. Creia nela e aí você se torna filho. E aí você desfruta de toda a herança que Deus tem para com você. Quando Abraão creu em Deus, ele recebeu o dom da justiça. A justiça de Deus lhe foi imputada. Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Então sabemos que isso acontece por quê? Porque Deus pegou o nosso pecado, colocou sobre Jesus e pagou, né? E tudo que era, pagou todo o nosso pecado e pegou o que era de Cristo e colocou sobre as nossas vidas. Tudo que era do Senhor agora é sua, é seu. A provisão, a prosperidade é sobre a sua vida. A saúde é sobre a sua vida. A cura é sobre a sua vida. Todas as coisas nos foram dadas através de Cristo Jesus. Quando você aceitou esse Deus, tudo que era dele passou a ser seu. Aleluia. Sabe? Então não fica ouvindo o acusador. E às vezes o diabo, o acusador, tira folga e alguns entram para querer acusar. Que o Senhor nos livre desse tipo de acusador também. Que o Senhor nos dê graça a cada momento para vivermos baseado nessa graça maravilhosa. Então, deixa eu te falar algo que você já está talvez careca de ouvir. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Dá um glória então. Amém? Você está em Cristo Jesus, então não tem condenação sobre você. Então creia nisso, creia nessa verdade. Sabe, há uma história interessante no livro de Zacarias. Depois que o povo de Israel, então ele sai e volta do cativeiro, eles então tornaram a edificar o templo, né? E o homem que Deus usou para isso chamava-se Josué ou Josué. Ele era o sumo sacerdote. Então Zacarias teve uma visão com ele. Olha só o que diz lá, Zacarias 3, verso 1 a 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 4, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Na nova aliança, na velha aliança, Satanás estava do lado direito acusando o homem o tempo inteiro, né? Estava ali resistindo, mas agora na nova aliança nós temos um advogado que está à direita do Pai.
E o Senhor então repreende Satanás, manda, ali naquele caso, manda tirar então Josué, as vestes sujas, vestir com novas vestes. Hoje o Senhor já deu acesso para você, hoje o Senhor trocou as suas vestes. Havia as vestes sujas, o Senhor colocou uma nova veste sobre você. Sabe, era assim que nós estávamos vestidos, sujos, maltrapilhos, mas agora há uma veste de justiça sobre nós. Há o Senhor que trocou as nossas vestimentas, trocou o nosso destino eterno, mudou. E hoje nós estamos indo para um caminho, e logo o Senhor vai voltar para buscar aqueles que estão permanecendo firmes no Senhor. E nós vemos aqui, e conseguimos enxergar isso na palavra do Senhor, que há 3 palavras para descrever a nossa condição. Diga comigo assim: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado então tem a ver com a nossa natureza. A transgressão está relacionada com a lei, mas a iniquidade é um sentido mais profundo. Iníquo significa o quê? Desigual. Então cada vez que nós fazemos algo fora do padrão de Deus, praticamos então a iniquidade. Isso pode ser algo bom ou algo ruim. Sabe, nossas boas obras também são iniquidades, porque não são como a de Deus. Sabe, o pai, irmãos, trocou a roupa daquele filho, assim como nós tivemos a nossa roupa trocada. Sabe, nós temos agora os trajes de justiça, simplesmente porque somos filhos. Simplesmente porque em algum momento nós estávamos igual àquele jovem que estava envolvido com as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, mas agora o Senhor mudou a história. O Senhor então nos dá novas vestes. Então viva como um filho, irmãos. Receba o dom da justiça, sabe, que vai nos capacitar então a viver de forma justa, de forma correta. Sabe, nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós. Você foi revestido desse poder, e é um poder que vem do alto. Não há nada mais poderoso que esse poder do Senhor nas nossas vidas. Apocalipse 19, verso 8 diz o seguinte: pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então esse é o primeiro presente que você recebeu do Senhor, essa vestimenta de justiça. Amém? A segunda coisa, o segundo presente que você recebeu dele foi um anel de autoridade. Diga assim: o segundo presente que eu recebi foi o anel da autoridade. Sabe, então foram dados três presentes ali. O segundo então presente que o pai então deu foi o quê? Um anel de autoridade. Enquanto as vestes, irmãos, elas simbolizam a justificação, o anel representa a autoridade do filho. Então, assim como a justificação, a autoridade também nos é dada de graça. Você não fez nada para merecer ela. É dada mediante o quê? A graça pela fé. Não tem jeito. Gênesis 41, verso 42 diz: então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esther 8, verso 8 também diz assim: escrevi, pois, aos judeus, bem como vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei é que com o seu anel se selam e não se pode revogar. O que o Senhor te deu, ele não volta atrás. Deus tá dado, amém? Então, baseado nesse texto, nós vemos que o anel representa o quê? A autoridade. Então, naqueles dias, o anel tinha uma função parecida com os nossos famosos cartões de crédito. Mas eu quero dizer para você que o seu cartão de crédito, a fatura já foi paga para o resto da sua vida. Tem uma fatura, tem um cartão celestial, que é Infinity, é o Black, que é o top dos top das galáxias, que agora não tem fatura mais, a fatura foi paga. Tetelestai, está consumado. Não tem como mudar isso. Então o Senhor liberou sobre você esse anel, e esse anel fala de autoridade. Você tem autoridade no Senhor Jesus. Então, se aquele filho que esbanjou tudo, como nós vimos ali, gastou tudo que tinha, agora quando ele volta para casa, o pai dá novas roupas para ele, coloca um anel,
Agora, se aquele filho quisesse ir em qualquer lugar daquela cidade e simplesmente chegasse e falasse, eu vim tirar um carro 0 quilômetro, um jumento 0 quilômetro, sei lá o que, da época, e ele simplesmente chegasse ali e colocasse aquele anel na cera ali e deixasse ali, depois o pai chegava e pagava. No nosso caso já está melhor ainda, tudo já foi pago. É só chegar e tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para você, amém? Então, é como se o pai tivesse dado para ele esse cartão que eu falei para você, Infinity. Sabe, a autoridade, irmãos, é diferente de poder. Sabe, por causa da sua autoridade. Um oficial militar, por exemplo, ele pode se posicionar na frente de uma carreta e mandar a carreta parar. A carreta é muito maior do que ele, sim ou não? Mas ela, pode ter o poder, mas não tem a autoridade. Ele simplesmente vai ter que, aquela carreta vai ter que parar, ela vai ter que obedecer. Marcos 1, verso 22 diz, maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a palavra de Deus diz que toda autoridade, ela foi delegada pelo Senhor. Então não tem autoridade que não proceda de Deus. Romanos 13, verso 1. Toda autoridade governamental foi instituída pelo Senhor. Então talvez o líder que você tem, que você às vezes não acha ele o melhor, você acha, mas é o melhor que Deus colocou sobre a sua vida. Foi instituído pelo próprio Senhor. Simplesmente creia que foi o Senhor quem colocou sobre a sua vida. Não fique pensando que o Senhor tem coisa ruim para você. Se Deus dá coisas boas para o seu filho, você acha que Ele ia dar um líder ruim para você? Então muda a mente, muda o jeito de olhar. Olhe para o seu pastor, agradeça a Deus pela vida dele. Olhe para o seu discipulador, agradeça a Deus pela vida dele. Olhe pelo seu líder, agradeça a Deus. Olhe pelos irmãos da sua célula e agradeça ao Senhor. Porque todos eles fazem parte dessa grande família. Amém? Então tem muitas pessoas que ficam, deixando de lado, ignorando. Deixa eu falar algo para você. Esses são homens que o Senhor colocou sobre a sua vida. Sabe, o pai deu àquele filho ali a autoridade. E aquele filho não era flor que xixeira, era um filho rebelde, pediu tudo que tinha. Eu costumo dizer que ele desejou a morte do pai, porque ele pediu a herança se recebe quando o pai morre, não é verdade? E ele desejou antes. Falou, pai, já que o senhor não morreu, me dá a parte da herança aí que eu quero curtir a vida. Mas o pai simplesmente, quando ele volta, não lembra daquilo. O pai sai de encontro com ele, porque era o filho dele. Porque era o filho. Então, independente do que você fez, filho, o pai está à disposição para lhe abraçar e para cuidar de você sempre. Talvez você está me ouvindo aqui nessa manhã, talvez pela internet, e você estava angustiado, achando que porque tantas coisas você fez, o Senhor não tinha mais como te salvar. Não, você já foi salvo pelo Senhor. Os braços do Pai estão voltados para você, filho. Não estão encolhidos, amém? Então alguns dizem que mas será que Deus então vai dar autoridade para qualquer um? Aí leiam Lucas 9, verso 1 e diz, tendo Jesus convocado os 12, lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e também para efetuarem curas. E aí algumas pessoas olham e falam o quê? Isso aí é só para os apóstolos, refere só a eles. Aí você anda um pouquinho mais e você percebe que o Senhor também concede isso aos 70 que foram depois. Aí você pensa, não, só foram para os apóstolos e para os 70. Aí o Senhor então aumenta e fala assim, que Ele estava dando autoridade também para os pequeninos. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então quer dizer para você, todo filho já recebeu o anel de autoridade. Infelizmente nem todos usam dela. Estava falando aqui no primeiro culto, que às vezes muitos irmãos vão no encontro e quando o pastor fala para ele, é o seguinte, você vai orar por libertação. O cara chega a dar um pulo para trás. Fala, não pastor, eu não. Não, eu acho que isso aí é só para líder. Não, isso é para todos aqueles que têm autoridade. Nasceu de novo? Recebeu as vestes? Recebeu a autoridade? Então não tem capeta que vai deixar de submeter ao nome do Senhor Jesus. Não está indo no seu nome, está indo no nome do Senhor. Então lembre-se disso, a autoridade foi dada para você. Alguns pensam, pastor, eu não tenho autoridade ainda, porque eu não fiz o CTL. A autoridade você recebeu lá atrás, quando você recebeu Jesus. Já recebeu a autoridade da parte do Senhor. Então se posicione em fé, se posicione como filho. Quando o diabo vir te afrontar, você olha para ele e fala assim, você sabe quem que é meu pai? Você sabe com quem você está falando?
Você está falando com o Cristo Júnior aqui, rapaz. Sai fora. O que você está pensando? Você vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7. Desaparece daqui. Quem você pensa que você é? Sabe, ele vai tentar te intimidar. Ele vai tentar colocar dúvida na sua filiação. Mas quando ele fizer isso, você fala: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é meu Pai. E por saber quem é meu Pai, não tem nada que vá me barrar aqui. E não é você. Então, sai agora em nome de Jesus. É assim, lá no encontro é assim. Tem que dar muita margem, querer bater papo com o capeta. Não, manda ele embora e acabou. Né? Sabe, irmãos, às vezes nós não sabemos a autoridade que nós temos. Eu estava compartilhando aqui. Meu pai conhece muita gente lá de baixo, ali no Itatiaia. E eu me lembro que algumas vezes eu chegava no supermercado, ia comprar alguma coisa, e não é de propósito, e às vezes a gente esquece a carteira, né? Alguns esquecem o cartão. Dessa vez não era, mas esqueci a carteira, dessas vezes, que não foi uma, tá? Foram várias. E eu cheguei, e quando eu estava passando o caixa, lembrei que estava sem a carteira. Aí eu olhei para a moça e falei: não, esqueci a carteira. Ela olhou para mim com aquela cara de: pois é, tem que voltar a buscar então, né? Eu falei: oh Deus, se ela soubesse quem é meu pai. E daí naquele momento eu falei para ela: ah, tá bom, eu vou ali na casa do meu pai, que eu deixei a carteira ali. Meu pai é o seu Manuel das coxinhas. Ah, seu Manuel? Não leva, depois você pode pagar. Deixa eu falar algo para você. Se naturalmente, às vezes as pessoas olham o seu pai e falam: seu pai é jóia, imagine o Pai Celestial. Imagine o seu Pai Celestial, que tem o governo de todas as coisas. O seu Pai já liberou tudo o que você precisa, filha, para cumprir o propósito dele. Amém? Creia nisso. Então, o Senhor nos deu essa autoridade. Você pode pensar, né, que isso seja apenas, né, ah, pastor, mas essa revelação, será que é para mim? É assim, é para todos nós, crentes maduros, aqueles que estão começando agora, tem uma realidade. Você tem a autoridade do seu Pai. Amém? Então só creia nisso. Você precisa crer quem você é e quem é o seu Pai e a autoridade que Ele já te deu. Sabe, essa verdade só serve para aqueles que são humildes. Aquilo que nós falamos na semana passada. Uma das características daquele que tem o Espírito de Cristo é que ele é humilde. Os arrogantes olham tudo isso e acham que tudo depende dele. Mas você olha para o Cristo e sabe que tudo depende do Senhor. Você sabe que na sua força você não conseguiria, você não daria conta de nada. Pegamos aqui a história lá de Mateus 8, verso 5 em diante. Fala da história de um centurião romano, que ele sabia, que ele entendia o que era então a questão da autoridade. Coloca para nós lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando. Vamos lá, vou ler aqui. Senhor, o meu criado jaz já em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de entrares na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito às autoridades. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então o centurião disse que também era sujeito à autoridade como o Senhor. Em outras palavras, ele sabia que tinha autoridade porque estava debaixo da autoridade, né? Por isso ele tinha fé, né? E que bastava uma ordem e a palavra e a cura aconteceria. Ei, basta a palavra do Senhor ser liberada através de você. Creia que o milagre vai acontecer. Creia que as coisas acontecem quando você sabe quem você é no Senhor Jesus. Os milagres acontecem por causa de Cristo, por causa do Senhor, e esse Senhor está em você. Sabe, a nossa autoridade, irmão, ela é liberada por fé. E a maneira em como nós ministramos fé é como? Falando e confessando. 2 Coríntios 4,13. Cri, por isso falei. Nós cremos e por isso nós falamos. E nada vai ser impossível para você, se você crer e declarar essas verdades em nome de Jesus. O anel de autoridade identifica que nós somos filhos diante do mundo espiritual. E é por isso que quando o diabo olha para você,
Ele olha para você e principalmente gosta de usar o encontro, né? Que ele olha assim, eu não gosto de você. Por que você veio aqui? É dois trabalhos, ele não gosta, nós também não gostamos, mas aquele lugar é pequeno demais para nós dois e alguém vai ter que sair, esse alguém é ele. Porque nós somos aqueles que estamos revestidos de Cristo. E se estamos revestindo, alguém tem que partir em retirada e não somos nós. É ele, amém, irmãos? Né? Então, precisa abrir a boca, é preciso liberar fé, é preciso ter convicção quem você é. Sabe, a fé, né, é tanto que o ato de crer quanto a nossa fé. Quando cremos errado, nós temos comportamentos errados. Então creia corretamente e tenha fé, né? Exerça a fé de maneira correta também. Uma fé errada nos coloca também numa posição errada. Mesmo sendo filhos, muitas vezes não se consegue exercer a autoridade. Em Goiânia aconteceu uma situação, o pastor Luiz conta essa história, onde estava acontecendo uma célula de adulto e uma célula dos kids. E se tem um povo que tem convicção na autoridade do Senhor, é os pequeninos, né? Nós temos que aprender com ele, não é mesmo, pastora? E diz que estava lá, né, ficou um endemoniado na célula de adulto, pautorando, e vai um e vai outro, e queriam ligar para o pastor, e chama um e chama outro, o irmão que manja da libertação, e nada acontecia. E aí o endemoniado saiu correndo, e o demônio caiu na besteira de passar bem no meio da cela das crianças. Uma das crianças, que sabia da autoridade que ela tinha em Jesus, levantou a mão e falou, está amarrado em nome de Jesus. O demônio caiu. Reconhece a autoridade que tem em Cristo Jesus. Reconheça você a autoridade que o Senhor liberou sobre a sua vida. Então saiba quem você é no Senhor. Então muitas pessoas às vezes vivem, né, de maneira tão parada, se assim podemos dizer, com medo. Medo do diabo, medo que o diabo pode trazer retaliação. Medo. Ei, você não precisa ter medo, o teu pai está guardando você. O teu pai está guardando você. Para bater em você, tem que bater no seu pai primeiro. Então creia nisso, que o Senhor está guardando a sua vida. Mateus 21, 23, os principais anciões começam a indagar Jesus, né, com que autoridade então Jesus ali estava fazendo aquelas coisas. E aí o Senhor então abre um parênteses aqui, coloca uma condição para eles. Ele diz o seguinte, eu respondo para vocês, se vocês me disserem se o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens. E aí eles então discorreram ali, começaram a falar, e eles pensaram, se disser que é do céu, né, ele nos dirá, então por que não creram nele? Se falar que é da terra, os homens então vão apedrejar, porque eles sabiam e criam que João era o profeta. Por fim, esquivaram-se dizendo que não sabiam, e o Senhor então disse para ele, eu também não vou dizer o que vocês, com que autoridade eu faço essas coisas. Mas aí Jesus, fera como sempre, ele conta lá em Mateus 21, verso 28 o seguinte, um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai, hoje trabalha na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se o segundo disse, né, a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, né, para acreditardes nele. Então o Senhor estava dizendo, né, que os fariseus diziam que obedeciam, mas na verdade eram rebeldes. Eram aqueles que estavam longe daquilo que era o propósito. Então os pecados, porém, não, né, obedeciam, mas por fim acabaram também se arrependendo. Tinha aqueles que acabaram se arrependendo. Então a parábola responde, né, a pergunta dos fariseus, né? Então o Senhor diz que a sua autoridade era porque ele fazia a vontade do Pai. Você é aquele que tem feito a vontade do Senhor. Você é que tem levado o evangelho do Senhor àqueles que estão perdidos. E precisamos sim fazer a vontade do Pai. O Pai nos comissionou para isso. Você não foi chamado pelo Pai para ficar sentado aí no banco, mas é para você ir falar das verdades do evangelho, para você ir fazer com que outros tornem-se filhos, mas que reconheçam também que são amados. Sabe, a obediência vai gerar fé, irmãos. Terceira coisa que nós vemos aqui, o terceiro presente, foram as sandálias da herança. Então esse terceiro presente
que o pai deu ao filho pródigo foi as sandálias para os pés. Mas o que essas sandálias, esses sapatos representam na palavra de Deus, pastor? Representam direitos. O pai aqui estava dando, àquele filho os seus direitos como filho. Olha, a partir de agora acabou, te dei roupa, te dei o anel, agora eu te dou as sandálias. A partir desse momento, tudo que eu tenho é teu. Ah, mas ele gastou tudo, é verdade. Ainda bem que não sou eu e nem você deu, senão esse cara estava enrolado. Não é verdade? Mas a graça do Senhor é tão grande que apesar de tudo isso, o pai então coloca ali a sandália. Sabe, a atitude oposta de tirar os sapatos tem o sentido do quê? De abrir mão dos direitos. Então você pega ali o livro de Ruth 4, verso 7, quando Boaz então decide casar com Ruth. Mas Ruth tinha um dono, né? Então ele precisava saber se teria como ou não recebê-la. E para isso, aquele que era o dono precisava tirar os calçados. E olha só o que disse o texto lá, Ruth 4, verso 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou então o calçado. Quando aquele remidor tirou o calçado, o sapato, ele abriu mão dos seus direitos. Ele tinha o direito de se casar com Ruth, mas abriu mão desse direito. Sabe, o sinal que ele fez para renunciar era tirar o sapato. Se pegarmos então, Deuteronômio também fala, descrita a lei do remidor. Quando o homem não queria mais redimir o seu irmão, ele ficava conhecido como o descalçado. Está lá em Deuteronômio 25, mas não vou ler com você agora, você pode ler em casa. E em Êxodo 3 também nós lemos sobre o dia em que o Senhor então aparece a quem? A Moisés. Lembra disso? Lá no meio da sarça ardente. Qual foi a primeira coisa que Deus disse a ele? Tire as sandálias. Vou ler esse texto para você. Êxodo 3, verso 4 e 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, essa terra é santa. Então, quando Moisés aqui tira a sandália, ele está dizendo que não tinha nenhum direito de estar ali. Para Moisés a palavra foi: não te achegues para cá. Mas para nós hoje, o Senhor está dizendo: chegamos com ousadia nos santos dos santos. Hoje nós temos o direito que nos foram garantido pela nova aliança. O Senhor então nos calçou, e à medida em que Ele nos calçou, então Ele nos deu essa garantia, que hoje nós podemos achegar a Ele, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de dúvida. Sabe, o Senhor tem nos chamado nesses dias, para que possamos reconhecer quem nós somos, quem é o nosso Pai, quem é o nosso remidor. Sabe, então Deus está preparando você e a mim para vivermos coisas grandiosas nesses dias. Você reconhece que você é filho? Você tem convicção que você é amado? Então não tem nada que o Senhor não possa fazer na sua vida. Não tem nada que não possa acontecer, porque o Senhor te ama. Quando o filho aqui recebe os sapatos novos, isso significa que todos os seus direitos de filhos estão sendo restaurados. Lembra? Gastou tudo que tinha, acabou com tudo. Mas agora o pai está mostrando: olha, eu amo tanto você, que o meu amor foi capaz de fazer com que eu esquecesse tudo que você fez. É isso que o Senhor fez por você. Ele esqueceu tudo que você tinha aprontado, tudo que você tinha feito, só para te fazer filho, para cuidar de você, para guardar você. Então, depois desses 3 presentes, o pai disse que é hora então de fazer uma festa. Há uma grande festa preparada. E aí nós vemos que nesse ponto entra o segundo filho. Porque o segundo filho não estava contente com o que estava acontecendo. Verso 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. O que está acontecendo aí? E ele afirmou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos? Olha só, arrogância, falando com o pai. Verso 30, vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou os seus bens com meretrizes, desperdiçou os seus bens. Olha só que ele não se sentia parte mesmo, né? Tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Observe que o filho mais velho, ele falou o quê? Há muitos anos eu te sirvo. Então o problema é que ele não entendeu que ele era filho, mas ele estava vivendo como servo. Aquele filho ali se relacionava com o pai como se fosse um servo, um daqueles que estavam na sua casa. Então ele não tinha convicção de quem ele era. Ele não tinha convicção de quem era o pai dele. Tanto tempo que ele viveu junto com o pai e não conseguiu entender ainda quem ele era. Quem era aquele pai. Então é por isso que aquele lá não desfrutava da herança, porque ele não sabia que era filho. Sabe, ali então ele achou que tudo que ele estava fazendo, ele merecia algo. Mas o outro filho não merecia nada. Aonde já se viu? É assim que muitas pessoas não entendem. O fulano foi para a igreja, parece que as coisas estão tudo dando certo para ele. E eu estou tanto tempo na igreja, que parece que nada acontece. A diferença é a forma como chega. Um chega simplesmente e fala: eu sei que eu sou virado do chapéu velho mesmo. As coisas parecem que, para mim, eu sei, senhor, eu entendo quem eu sou. Aí o senhor fala: tá, pode vir para cá, tem coisa para você. Aí o outro aqui há tanto tempo: mas eu fiz tanta coisa já liderei célula, discipulei, pastoreei. Pois é, não tem a ver com o que você fez, você não entendeu ainda. Tem a ver com a obra da cruz. Tem a ver com o que o Senhor fez. Então, infelizmente, muitos não desfrutam daquilo que o Senhor tem, porque estão vivendo como servos e não como filhos. Fala para o irmão que está do seu lado, diga: você é filho. Você pode desfrutar de tudo que teu pai tem. Depois, ele chega então, bota o pai na parede, né? Nós vemos aqui, ele está tentando mostrar que ele merece alguma coisa. Aí o pai diz: olha, né? Ele chega para o pai e fala: tem mais uma, nunca transgredi uma das suas ordens. Isso é mentira. Por que é mentira, pastor? Porque ele não era perfeito. Aquele filho não era perfeito. Se tem um filho que era perfeito, é o Senhor Jesus. Mas ele não. Ele não era perfeito. Mas ali ele começou a colocar os seus argumentos. Começou a querer colocar o pai na parede. E aí ele fala para o pai: olha, é o seguinte, você nunca me deu um cabrito para mim matar, para comer com os meus amigos. Outra mentira, por quê? O que aconteceu quando o primeiro filho pediu a herança? O pai dividiu, não foi? Dividiu para os dois. E detalhe, o filho mais velho tinha, né, 2 partes a mais, inclusive. Mas para ele ali, ele estava dizendo: olha, nunca me deu nada. O problema é que ele não sabia quem era o pai e o que o pai tinha dado para ele já. Então, o pai olha para ele e fala: olha, queria que você só tivesse revelação de uma coisa, que eu estou sempre com você, que eu nunca vou te abandonar, que tudo que você quiser você pode pedir para mim que eu vou te dar. Foi isso que o pai estava falando para ele, mas ele não entendeu. E aí ele estava angustiado ali. Sabe, o pai estava falando: tudo que você precisa é a minha presença, eu estou aqui. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã. O Senhor está dizendo: eu sou o suficiente para você. Eu sou o teu pai, eu cuido de você, eu guardo você, eu tenho pensamentos bons a seu respeito. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aquele jovem tinha tudo do pai, mas acabou não desfrutando de nada. Por quê? Porque simplesmente, sendo filho, resolveu se relacionar como se fosse servo. Não somos filhos, como eu falei, não somos filhos porque servimos, mas servimos porque somos filhos. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Quais são os seus desafios nesses dias? O que você tem anseiado nesses dias? O que você tem pedido ao Senhor? Eu queria que você falasse para Ele, você pedisse a Ele: pastor, é coisa grande, peça ao teu Deus, é rico. Ele é grandioso. Ele tem coisas grandes para dar a você. Apenas creia nesse Deus que ama você. Apenas creia nesse Deus que te justificou, nesse Deus que te deu autoridade, nesse Deus que te deu as sandálias. Oh Jesus, fale com o Senhor nesse momento.
Declare o que você espera. Declare, melhor dizendo, declare o que você quer dele. Ele tem em abundância para dar a você. Ah, pastor, é pouca